Depois de muito tempo, nós estamos aqui de volta. Escuta, 3 meses de férias? O que você fez sem me ver? Trabalhei. A nossa química na conversa é exatamente o complemento com... O que foi isso? Nossa química, eu fiz uma sonoplastia. Eu senti falta das nossas conversas aqui, é tão gostoso. Foi no Ano Novo? Foi no Ano Novo. A gente saiu daqui direto pra festa Ano Novo. 2 meses. Vocês estão reclamando, gente. 2 meses, pelo amor de Deus. Começa? Tá. Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Você deve ter recebido, como eu, muita mensagem quando é que ia voltar. Voltou, gente. Voltou. Voltei. Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Nossa Senhora. É uma fala da Anitta, você nunca ouviu? Sim. É muito bom. Você pode dublar. Posso dublar? Eu te passo, se você quiser. Ok. Você é bom de dublagem? Eu nunca tentei. Nunca fui cavalo. Assim, desce o espírito e você fala. Cavalo é o nome que se dá àquele que incorpora a entidade. Eu não sabia. Muito assunto, hein, Carnal? Muita coisa. Muito assunto. E o tema de hoje é... Fernanda Torres não ganhou o Oscar. Não, é cinema. É cinema, mas a gente aqui, o que a gente vai manifestar nossa insatisfação? A gente vai fazer crítica? A gente vai festejar? Não sei. Ainda não conversei com o Carnal sobre isso. Cinema. Por que é tão importante o cinema? Bom, cinema é um fato antigo, né? Os irmãos Lumière são de 1895. Mas eu acho que no século XX se tornou uma das grandes expressões de cultura. O cinema muda a história, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Lembrando, por exemplo, que uma entidade racista, a Ku Klux Klan, ela renasceu graças a um filme. Graças a um filme de um grande diretor americano. Ela estava decadente, as expressões de liberdade, filmes marcaram época, criaram uma cultura, criaram uma economia muito importante, criaram um mercado, e apesar do cinema ser uma invenção francesa, exatamente de Hollywood que veio a maior influência. Lembrando que a Índia faz muito mais, produz muito mais filme do que Bollywood é muito mais produtiva. Ir ao cinema na Índia é uma grande experiência. O dia se nós formos, eu vou com você. Toca o hino nacional da Índia, as pessoas interpretam danças, elas cantam junto. É um fato muito interessante. Agora, veja, eu fui ver 2 filmes em um final de semana. Um foi Ainda Estou Aqui, o outro foi Conclave. E eu não ia a cinema há muitos meses. Então, as imagens continuam dominantes, mas por que é que nós perdemos o hábito do cinema? Streaming. Talvez um hábito que foi exacerbado em virtude desse isolamento imposto pela pandemia? É possível, mas vamos lembrar que eu tinha hábito de ir a restaurante. Eu interrompi na pandemia e voltei a restaurante. Eu tinha hábitos que eu retomei. Inclusive, não noto, mas essa é uma percepção muito aqui de São Paulo, eu não noto que o teatro tenha sofrido uma grande retração, mas o cinema, sim. Eu, particularmente, acredito na comodidade do streaming, que é um problema, uma ameaça não só para o público do cinema e aí, consequentemente, para as salas de cinema, para as pessoas que trabalham nas salas de cinema, mas para a gente pensar sobre quais são os filmes que serão produzidos a partir da lógica do streaming. Porque quando você consome o filme nos serviços de streaming, todo mundo que assiste já deve ter visto, você recebe recomendações a partir daquilo que você assistiu. Então, você tende a consumir sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas mensagens. E isso é extremamente nocivo se a gente reflete sobre ampliação de repertório. É uma das coisas que eu anotei para falar aqui. A gente se sente rodando em círculos porque a gente está preso no conhecimento das mesmas ideias, das mesmas coisas. Então, se você deixa de frequentar a sala de cinema para assistir o que está em cartaz e é surpreendido por ideias diferentes, por roteiros diferentes, por convicções diferentes, quando você consome o conteúdo do streaming, você tende a ficar preso
no mesmo discurso que serve, inclusive, aos interesses dos donos, dos acionistas dessas plataformas. Até porque o algoritmo não é neutro, né? Exatamente. E isso conversa muito, porque enfim, a gente está falando de Ainda Estou Aqui, que é um filme, uma adaptação de um livro. Isso conversa muito com o nosso objetivo no Clube do Livro, que é expandir o repertório dos membros dessa comunidade. Então, eu pensei, a gente falando sobre cinema e sobre esse prejuízo causado pelo algoritmo de recomendação dos streamings, que empobrece o repertório das pessoas, o nosso Clube do Livro funciona como um antídoto para essa realidade. E aí, a partir de ideias novas, você consegue ter novas reflexões e pensar criticamente e se colocar melhor na vida, né? E olha que interessante, eu que passei tanto tempo sem ir a cinema, fui ver o Ainda Estou Aqui em um cinema que eu considero muito especial aqui em São Paulo, que é o do Museu Lazar Segal. Porque não só você vai ver um filme numa sala dentro de um museu, mas você pode aproveitar e ver o museu. Mas no dia seguinte, no mesmo final de semana, eu fui ver Conclave em um cinema de shopping. E aí tem uma outra experiência que eu não tinha há bastante tempo, que são os trailers. E aí eu vi que tinha um filme sobre Bob Dylan, que eu não sabia. Fiquei morrendo de vontade de ver também. Eu vi no trailer. Chalamet, com o Timothy, exatamente. Né? Eu nem sabia que tinha, então eu que geralmente dizia que eu não gostava de trailer, eu gostei muito. Agora, quando eu estava em Paris na década de 90, havia uma revista, um guia chamado Pariscope, e ali dizia os filmes, dizia o horário inclusive de trailer e o horário que começava o filme, e ali você escolhia no final de semana qual filme você veria. Na Itália, é muito interessante isso. Na década de 90, eu vi 2 filmes em Roma, por uma série de motivos. Só que os italianos têm um hábito muito sólido da dublagem. E eles não usam legendas. Lá eu vi Cuore Impávido, Coração Valente, e vi La Lettera Scarlata. os dois filmes em inglês com a dublagem. Os italianos dublam muito bem. Então, como eu não falo italiano, é mais interessante ainda, porque é a minha experiência do filme. Foi. E tem intervalo na Itália, no meio do filme, tem intervalo para você sair para fumar e comer. Tem intervalo no meio do filme. Comer eu aprecio. É isso. Mas voltando a isso, a experiência social, namoro no cinema, a experiência da minha juventude de cinema como um fato social, ela foi ressignificada. Mas o filme Ainda Estou Aqui resgatou várias coisas, debate cinema, prós e contras, lembrando que todo esse papel do debate cultural, os jovens não sabem disto, mas há 30 anos ou 40, um novo disco de Caetano era um fato cultural. Saía o disco, as pessoas escutavam, não, essa eu gostei, essa eu não gostei, e saía nos jornais o debate, a crítica. Nós perdemos um pouco esse espaço público do debate sobre filmes, sobre essas questões importantes. E mais um fato fundamental, o filme resgatou o debate sobre a extensão da anistia e sobre a questão dos militares envolvidos na repressão durante o governo 1964-85. Com a decisão do ministro Flávio Dino de reconhecer repercussão geral no recurso que fala sobre os crimes, o desaparecimento como crime permanente não ser abarcado pela lei de anistia. Eu, inclusive, postei isso nos meus stories quando eu vi. Mas é legal a gente pensar, né, em como o cinema captura a realidade social e transforma a realidade social também num ciclo. E quando a gente pensa no cinema brasileiro, é claro que a gente se identifica com filmes que vêm dos mais diversos lugares do mundo, mas quando a gente tem o nosso cinema, é a nossa realidade de uma forma mais intensa. Então é importante para a gente se conhecer também, né? Como povo, como nação, como cultura. E tem a fala da Fernanda Torres, que a gente fala, a gente fica frustrado porque as pessoas não nos conhecem. A gente acha que tem coisas aqui que merecem ser conhecidas. As pessoas estão perdendo de não nos conhecerem. E eu vi também, quando eu estava estudando sobre o cinema novo, né, Glauber Rocha, enfim, acho que tem uma entrevista do Martin Scorsese, se eu bem me lembro, falando, poxa, eu cheguei num espaço de cinema, várias salas de cinema, quando eu vi ali o cartaz com o nome Glauber Rocha, eu já fui correndo assistir, porque eu queria muito. Então, é importante a gente também não ficar com esse complexo de vira-lata, de assistir só
o que vem de fora, mas aprender a valorizar o que a gente produz aqui. Então, Ainda Estou Aqui foi um movimento também nesse sentido de resgate, né, da nossa identidade artística. Eu tenho a posição que eu li a primeira vez em Mahatma Gandhi, que diz: a minha casa é indiana, mas eu quero as janelas e as portas abertas para o vento e o sol do mundo inteiro. A minha casa é brasileira, eu tenho identidade brasileira, eu sou brasileiro nato e eu quero ver filmes do mundo inteiro. Eu amei os Relatos Selvagens argentino, eu amei cinemas americanos, franceses, houve uma época Itália, Espanha, amei tudo isso, mas eu sou brasileiro, então que bom ver uma casa no Rio de Janeiro, quase à beira-mar, que bom ver referência a personagens. Eu sou a geração, por exemplo, que leu Feliz Ano Velho jovem. Quando saiu Feliz Ano Velho, e depois conheci o Marcelo Rubens Paiva. Conheci a Fernanda em Portugal, num hotel, tomamos um café da manhã juntos, muito importante. Passamos a trocar informações, depois conheci a mãe dela. Ele recebeu um áudio. áudio. Da Fernandona. A Fernanda Montenegro me manda áudios e ela sempre anuncia que é ela. Oi, Leandro, aqui Fernanda Montenegro. Eu gosto disso. Acho muito bonito. Ela pode tudo. Chique, absolutamente. Né? Chique, né? Eu invejei. Absolutamente tudo. Sabe a inveja daquela de verdade? E sabe uma outra coisa que aconteceu sobre o cinema? Eu sou amigo há bastante tempo da Bruna e Lombardi e do marido, Richelli. E nós saímos para jantar um dia e uma pessoa que estava junto, a Paula Prestes, lembrou que o filme Eles Não Usam Black Tie é muito bom, um dos 10 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E o Richelli fez o filho do sindicalista. E o debate entre pai e filho é um dos pontos altos desse filme. O Richelli se ofereceu para passar o filme na casa dele e contar bastidores. E eu acho essa chance de você assistir cultura com debate, é isso que eu queria restaurado com qualquer especialista, pessoas que assistem em conjunto, ou seja, não apenas se reúnem, mas se unem. É isto que o streaming talvez tenha matado, a capacidade de união e não apenas de visualização. E que é total a experiência do Clube do Livro também. Exatamente. Não apenas ler, mas ler em conjunto, ler debatendo e ler de uma forma que a gente possa aprofundar, por exemplo, essas questões. Total. Antes da gente entrar no assunto que eu quero mais, que é fazer comentários sobre o Oscar, eu queria falar um negócio, porque você falou da importância do cinema também para a construção de memória. A gente viu Ainda Estou Aqui e aí ressurgiu um debate sobre a ditadura muito importante. Tem uma fala sua que viraliza sempre nas redes sociais, em todo momento que surge e ressurge o debate sobre a ditadura, que é você dizendo: quando eu ouço um jovem pedindo a volta da ditadura, eu me entristeço porque eu percebo que eu falhei e eu me sinto na obrigação de explicar, porque ele não sabe o que ele está falando. Então, é muito importante ouvir redes sociais inundadas de conteúdo sobre a ditadura, conteúdos novos comentando, mas conteúdos antigos, então trechos de reportagens, de depoimentos, enfim. Achei isso muito interessante. Mas tem uma coisa que a gente precisa ter muito claro, é que o cinema não tem a responsabilidade de ser um retrato histórico fiel. A gente não pode assistir um filme achando que a gente está tendo ali uma aula de história. Não é a isso que o cinema se propõe, e a gente precisa ter maturidade para entender que estudar história pressupõe estudar história. Então, a gente pode ver um filme, assistir uma peça, assistir a um musical e se interessar por aquele assunto e estudar. E eu digo isso porque a gente teve no Brasil um episódio que viralizou muito nas redes sociais, que foi uma pessoa que se diz especialista em política, debatendo política num programa com grande audiência. E, em determinado momento, ela é questionada sobre o pensamento de Hamilton. O debatedor diz, o debatedor é mais alinhado a um pensamento progressista, de esquerda mesmo. E ele pergunta, tá, mas que livro você leu? E ela diz, eu assisti ao musical. Os papéis federalistas e o debate dos papéis federalistas é um dos mais importantes em política das primeiras décadas do jovem país Estados Unidos, mas eu vivo muito essa experiência, né? Não, você não pode falar isso, porque meu pai viveu naquela época. E eu disse, mas então,
como é que nós vamos estudar Império Romano? Só com o método Allan Kardec? Quer dizer, você precisa fazer esse resgate dessas coisas. Cada experiência que as pessoas têm é uma experiência pessoal. Por exemplo, eu vivi uma infância feliz, muito feliz, tranquila, financeiramente estável e sem nenhuma violência ao meu redor, em plena ditadura. Aí eu vou dizer, a ditadura foi boa? Não, essa foi uma experiência de uma família de classe média interiorana com pai conservador, católico, político conservador. Então, outras pessoas morreram, houve concentração de renda, e tudo isso não quer dizer que não tenha problemas em outros, também não é um bom argumento, né? Hoje tem mais crimes, isso não torna a ditadura boa, né? Se é por este argumento, o ideal é o período indígena. Não havia crimes. E sem contar que as estatísticas têm que grau de confiabilidade, né? Numa ditadura você veicula a estatística que você quiser. Mas pensando que o nosso objeto não é tanto a memória da ditadura, não sei se você já pensou quais são os filmes brasileiros que você mais gostou. Enquanto você pensa, porque a gente não tinha combinado isto, eu fui muito marcado, mas muito marcado por filmes como Pichote. Pichote para mim foi um impacto como filme. Central do Brasil. Central do Brasil foi é outro impacto. Naturalmente, aqueles filmes históricos como Macunaíma, que é um pouco tropicália também, foi muito importante com as suas alegorias e assim por diante. Pagador de Promessas, premiado no exterior, foi muito importante. Mas vendo Ainda Estou Aqui, eu senti assim, o depoimento que o Marcelo faz sobre a mãe no livro, que se transforma num filme, a obra do Walter Salles, a direção do Walter Salles, a atuação, e como eu mandei para Fernanda Montenegro, a capacidade de interpretar sem uma palavra. Eu fiquei tão impactado com isso. O olhar vítreo, este olhar que eu vi na minha avó com Alzheimer, este olhar opaco, este olhar que você atravessa e não... Maravilhoso. E quando ela acorda desta opacidade pela referência na televisão, eu disse assim, Fernanda, é realmente extraordinário. Né? Porque ela, naqueles minutos que ela aparece, o público norte-americano achou que a maquiagem de envelhecimento da Fernanda Torres foi muito boa. Porque ela ficou, eu que acho loucura, ótimo. quem é o maquiador? Quem é o maquiador? E assim, é extraordinário. Claro que a Fernanda, a família do Marcelo elogiou o ator que fez o pai, que fez o ex-deputado Rubens Paul. Exatamente. O Celton é muito legal, que né? ele encarnou, por exemplo, o bom humor, esse bonaire, esse bom vivant do pai, né? Jogando pebolim, totó, quais são as palavras para isso? Fla-flu, pebolim ou totó. Eu adorei, eu acho o Celton muito divertido. Né? Numa entrevista deles pós-premiação, que ele fala assim, desculpa, eu não ouvi a pergunta, eu estava pedindo um café. Maravilhoso. E aí a Fernanda também fala, vai lá, Walter, responde aí, tá todo mundo cansado. Mas, ó, gente, só para ficar claro, é ótimo consumir cinema, é ótimo consumir teatro, assistam a musicais, mas se vocês forem participar de um debate sobre política, não dá para debater com base no que você assistiu na Broadway. Tá bom? Até eu vi o musical Hamilton, é muito bem feito. Eu fiquei impactado, inclusive, muito bem feito. E quem fez não usou os papéis federalistas como roteiro. Mas não é culpa do roteirista, entende? É culpa da pessoa que acha que é suficiente. Eu vi um excelente filme sobre Jefferson e o caso dele com uma escravizada, que é famoso também. Você tem que pegar muito o anedótico para poder produzir esse tipo de coisa, né? Você tem que pegar essas questões. Mas, de novo, como disse a Gabriela, não é um problema consumir cultura pop. O que você não pode fazer é ter como única fonte um livro, mesmo de história, um filme ou um musical. Então você não pode fazer uma coisa dessa. E acima de tudo, assim, a experiência da memória do seu avô em Itaquaquecetuba do Norte não define 21 anos de governo militar. É uma experiência do seu avô, que pode ter sido maravilhosa. A ditadura não nos atingiu como família e atingiu duramente a família
Rubens Paiva. Quer dizer, então, a ditadura não fica boa ou ruim de acordo com a memória, mas eu tenho que fazer um estudo. Também não fica boa ou ruim com comparações. Na Argentina se matou muito mais num período curto, verdade. Então significa o seguinte, como Mao Zedong matou mais gente na China, né, então neste caso uma ditadura como a de Mussolini fica boa. Não, eu não posso fazer esse tipo de comparação. E a experiência do autoritarismo. O Estado, gente, sem controle. O Estado discricionário, o Estado com grupos paramilitares, o Estado sem habeas corpus, o Estado que não se dá o trabalho de informar a uma família a morte de uma pessoa, o Estado que persegue Zuzu Angel, o filho dela, o Estado que faz isso, o Estado que mata Vladimir Herzog e alega suicídio. Esse Estado, ele não pode ocorrer de novo, independente da coloração de esquerda ou de direita. Bom, e o Brasil ficou em êxtase desde a indicação, né? Eu sei que já passou um tempo, gente, mas nós não estávamos com Platitudes no ar e eu queria muito falar sobre esse assunto. Fizeram uma campanha intensa. Fernanda Torres falou que não aguentava mais fazer escova. Inclusive, você sabe o que eu pensei? Porque você está todo bonitão de insider hoje, que seria uma boa escolha para o pessoal que estava fazendo campanha para Ainda Estou Aqui no Oscar. Porque viajando muito com roupas que você veste com o calor do corpo desamassam, maravilhoso. Você sabe que eu uso há bastante tempo e para minha vida de palestrante eu tenho um drama. Eu aprendi com um filme que é com a Audrey Hepburn, que ela ensina como desamassar camisas e vestidos. Você põe no chuveiro, liga o bafo e deixa para fazer. Funciona parcialmente. A camisa, por exemplo, não é tão boa, as que eu uso, aí eu ponho o blazer e melhora. Mas uma camisa que venha, por exemplo, a passar no próprio corpo, o calor do corpo faz com que... Mas é muito prática para mim. Aliás, o Vitor também usa bastante, Insider mesmo, há bastante tempo, e eu uso bastante nessa vida de palestras. Eu preciso, inclusive, aqui, olha que bonito, preto. Olha, tá gatinho, hein? E eu preciso de coisas práticas. Eu não tenho uma equipe que leva ferro de passar. Eu vou tirar de uma mochila. Os mais jovens não saberão, o tecido é chiffon, era um tecido amassadinho do passado. Vou tirar da mochila, tudo virou chiffon. Eu não tenho uma equipe que vai passar. Então eu tenho que ter coisas práticas. Eu tiro a camiseta da mochila, essa camiseta, que eu gosto muito. Tiro da mochila, coloco no corpo, quando eu chego a um lugar ela já está lisa. E além de ser esse estilo atemporal, né? Isso aqui eu poderia estar em 2000, 2010, 1990, e isso é muito prático também, porque, gente, estilo muito marcado envelhece rápido na foto. E um tecido que facilita a absorção e evaporação do suor, que também é muito bom, né? Sabe que nós passamos em São Paulo, Gabriela, por mais de um mês de uma temperatura insuportável. E o que é pior, né? Você está num ambiente como esse refrigerado, sai lá fora e leva um tapa. Foi um verão atípico, né? Inclusive em áreas mais altas, onde não fazia tanto calor. O Brasil tem que pensar roupa para o Brasil, né? Lá na década de 60... Na década de 60, Jânio Quadros falava do safari como o terno dos trópicos, de tergal. Já era uma tentativa de adaptar um pouco uma roupa para este país que insiste em vestir Papai Noel de veludo e com borda de pele branca no inverno. Está na hora de a gente saber que nós estamos no Brasil, estilo leve, jovem, brasileiro, atemporal, e que você não fique muito calorento dentro das roupas. Né? Inteligência em cada escolha, inclusive na escolha desses looks lindos que a gente escolheu para apresentar o Platitudes para vocês. E nesse mês do consumidor tem o nosso cupom que é Platitudes, tudo maiúsculo, que garante 15% de desconto, mas somando todos os descontos do site nesse mês do consumidor, você chega até 35% de desconto. Vale super a pena, o cupom está em algum lugar dessa tela, não sei onde, e o link na descrição do vídeo. E pela primeira vez em espaço público brasileiro, o professor Leandro Carnal vai fazer strip. Pela primeira vez. Aguardem, nunca houve antes isso. Olha aqui, ó. Cuecas Insider. Eles me mandaram uma calcinha também, quer ver? Eu pensei que se ia oferecer para eu também não.
Prefiro cueca. Liberdade de gênero, mas com limites. É muito boa, gente. É muito boa. Eu sou chatinho com cueca. É muito boa. É muito boa, realmente. E é muito leve. Aliás, como o tecido é um tecido realmente tecnológico e muito prático. Isso é a coisa que eu mais gosto de coisas práticas. Eu não tenho capacidade de andar com um baú, com tudo nos cabides. Pronto, eu sou uma pessoa que viaja com mochila, não despacho bagagem e eu vivo indo para lá e para cá num país quente. É muito bom contar com tecido tecnológico. Vamos falar da corrida pro Oscar antes do canal compartilhar mais uma intimidade aqui. Vamos deixar ao longo dos episódios, cada hora uma mostradinha. E aí a gente chegou lá. Karnal, você sabe que eu defendo que a nossa vida é uma manhã depois do Oscar. Porque é uma escolha entre se a gente vai ficar feliz porque a gente ganhou o melhor filme internacional ou se a gente vai ficar triste porque a gente viu Fernanda Torres perder o Oscar de melhor atriz. Eu fiquei muito surpreendida com as pessoas enlouquecidas e bravas, mesmo depois da gente ter ganhado o nosso primeiro Oscar. Gente, vamos ficar felizes. É muito estranho quando alguém torce pelo mal. Gente torcendo por morte de papa, gente torcendo pela derrota de um produto brasileiro. É muito estranho, é muito patológico com esse tipo de questão. Ah, eu não gosto da Fernanda Torres. Não tem problema, só calha a boca. Só calha a boca. Quer dizer, esse é o ponto. Eu detesto nacionalismo chauvinista, eu detesto nacionalismo exaltado, porque ele é sempre burro. Mas esse é o ponto seguinte. Você é brasileiro, um diretor brasileiro com atores brasileiros, a partir de um escritor brasileiro, fez um filme que foi no maior centro de referência mundial, exatamente a academia, e conseguiu este ato que até agora não conseguimos. Não é que eu tenha síndrome de vira-lata, mas se o Brasil um dia ganhar um prêmio Nobel, se o Brasil um dia ganhar, eu vou ficar muito feliz, porque uma academia reconhecida como a da Suécia vai dar esse prêmio que é desejado no mundo inteiro. No mundo inteiro, quando um professor ganha, um militante de direitos humanos ganha, quando alguém ganha um Nobel de Medicina, todo mundo comemora. No Brasil, a gente vai ver se o espectro político do vencedor é coerente com o meu. Quer dizer, realmente, uma das maravilhas de Copérnico é ter demonstrado que o mundo não gira ao redor do seu umbigo, mas do Sol. Essa é uma grande revolução na modernidade. Confirmados Kepler, Copérnico, Galileu. O mundo não gira ao seu redor. Isso é muito importante. Tem gente agora que teve um momento de... Não gira? Não gira. Quem é esse cara chamado de Copérnico? Eu estava vivendo tão bem com meu amigo Ptolomeu. Existe, essa foi uma piadinha erudita por Gabriela Prioli, a partir do comentário de Leandro Carnal. Mas vamos pensar, existe uma meditação cristã tradicional, que é o exicasmo, que você olha para o seu umbigo como uma forma de abstrair a racionalidade e começa a repetir. Tem gente que torna isso uma arte, né? De novo, o direito ao gosto é seu. Eu amo Jorge Luiz Borges como escritor. Ele tem pensamentos, inclusive racistas. Isto me incomoda muito, mas eu amo Jorge Luiz Borges. Tá? Então tenha cuidado para reconhecer a arte independente do seu gosto político. Ele continua sendo genial e a minha restrição a ele não limita a genialidade de Borges. Vou dar um spoiler não declarado. Quem for esperto pega, quem não for não vai pegar. Mas Raquel de Queiroz. Apoiou a ditadura. Escreveu um clássico que é o 15. Primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, extraordinária. Escreveu com 20 anos. O Ceará é um ninho de grandes escritores, desde Alencar, um conservador escravocrata do século XIX, que combateu leis que tentavam diminuir a escravização. E assim, José de Alencar é um gênio, Machado de Assis, que era negro, era um gênio, Raquel de Queiroz, que apoiou a ditadura e falou disso em um Roda Viva histórico, também era uma mulher genial, extraordinariamente importante. Essas questões. Mas foi Raquel que me ensinou a deitar numa rede.
E sabe o que é interessante? As pessoas que criticam os brasileiros que torceram o nariz para Ainda Estou Aqui a partir de uma divergência política, talvez sejam os mesmos brasileiros que falem, pô, mas você não vai ler José de Alencar? Você sabe que eu dormi em rede assim, no sentido de onde ela era agarrada, e um dia eu vi a Raquel dando uma entrevista dizendo, tem que dormir na rede atravessado, tem que ficar no meio e não torto, não? E eu pensei, mas que coisa, precisei da assistência Nunca da Raquel de soube. Queiroz. Porque se você deita assim, você vai amanhecer Fica com assim. escoliose. Ah. Então você deita no meio. Não de comprido. Não de comprido, isso. E você sabe que essa incoerência tem uma outra coisa que a gente, enfim, tava falando. Tava todo mundo assim, Brasil, cara, vai transformar a premiação do Oscar em carnaval. O Oscar, nós vamos ganhar, que maravilha. Fomos indicados, uhul. 3 indicações, periri pororó. Era 3, né? 3, né? 3 indicações. Aí, olha que legal. Então, a partir desse comportamento, a gente conclui o quê? Os brasileiros valorizam essa premiação. Porque se a gente está tão empolgado para ganhar, é porque a gente valoriza o prêmio, certo? Uhum. Aí, a gente ganhou o melhor filme internacional, mas perdeu a melhor atriz. Não serve para nada. Academia corrompida. Mas a gente valoriza o prêmio ou a gente não valoriza o prêmio, né? Porque, enfim, não dá pra gente só considerar que o prêmio é bom se a gente que ganha. E é importante lembrar que o prêmio da academia dialoga muito com o mercado, talvez um pouco menos com o conceito puro de arte. O conceito puro de arte cinematográfica vai dialogar com o Urso de Berlim, com o Cannes, vai com o Festival de Veneza. Mas a academia certamente é uma referência. E às vezes ela erra tão gravemente, como não dar um Oscar para Chaplin, que no final da vida dele tem que dar um Oscar honorário a esse respeito. Às vezes, a academia premia um filme que a gente depois considera completamente inexpressivo. Às vezes, deixa passar uma obra-prima, como Cidadão Kane. Às vezes, cumula uma obra de Oscars sem muito critério. Mas qual a premiação do mundo que não faz isso? E essas polêmicas são muito importantes, são fundamentais para, inclusive, saber o que se debate e as coisas que estão por lá. O Oscar é uma referência muito importante. Brasil, a Fernanda, né? Todos estão de parabéns intensos. E dizer que a academia comete erros a partir de um juízo comum entre determinados membros, determinada instituição ou seu subjetivo, não significa descredibilizar completamente a premiação, porque e essa é a incoerência. Ou bem a gente acha que é uma premiação nobre, boa, importante, e aí a gente faz uma campanha por ela, ou a gente considera que é indiferente. Não dá para ser uma coisa enquanto a gente tem a expectativa de ganhar e se tornar outra coisa porque a gente não ganhou. Inclusive, você falou de algumas das críticas e eu achei interessante endereçar uma parte delas. A primeira coisa foi o etarismo, né? Então, falaram que o Oscar é etarista, que a academia é etarista, que só ganham moças novas. E aí, eu fui pegar as últimas vencedoras do Oscar de melhor atriz. Mike Madsen, 25 anos. Emma Stone, 35 anos. Michelle Yeoh, 60 anos. Jessica Chastain, 44. Frances McDormand, 63. Renée Zellweger, 50. Olivia Colman, 45. A Frances McDormand ganhou 2? Maravilhosa. 60 anos. Emma Stone, outro, 28. E a Brie Larson, 26. A média é... Alguém fez a conta? Nunca. 43 anos, por aí. Ou seja... Não é critério Leonardo DiCaprio. Não é 20 anos. Não é critério Leonardo DiCaprio, justamente. E aí, o que mais me surpreendeu? Que algumas pessoas, não todas, né? Algumas pessoas reclamando do etarismo do Oscar começaram a atacar a Mike Madsen porque é muito jovem. Ou seja, a pessoa sequer sabe o que significa etarismo. Porque etarismo é uma discriminação com base na idade. Seja uma discriminação porque a pessoa é considerada muito velha, seja discriminação porque a pessoa é considerada muito jovem. Ou ao apontar a Mike Madsen porque é muito jovem, o seu comportamento é etarista. E eu vi uma outra crítica que me chamou muito a atenção, atacando o machismo da academia, vindo de um homem, a crítica vinda de um homem, que postou o seguinte conteúdo.
o que Mike Madsen deveria ter dito no seu discurso de agradecimento pelo Oscar de melhor atriz. Jura, macho? Você está criticando a academia que é machista e você está aí dizendo o que essa mulher que venceu a maior premiação do cinema deveria dizer no seu discurso? É sério que eu estou lendo isso, querido? Mas eu acho um exercício bom para quem nos acompanha, quem nos ouve, ver o que o cérebro da Gabriela elaborou. Houve uma acusação, o Oscar é etarista, a Gabriela foi para 2 caminhos. Primeiro, a definição da própria ideia e do conceito de etarismo, para saber do que eu estou falando. E ela fez uma distinção que o etarismo existe para cima e para baixo. E a outra questão bastante interessante é: vou buscar dados que comprovem ou derrubem a tese de que existe um perfil cronológico claro na escolha de mulheres, principalmente para o Oscar. E demonstrou buscando, e graças a isso não podemos afirmar que exista este perfil. Este é o procedimento de debate, gente. Eu não quero lacrar, eu não quero derrubar ninguém, eu não quero cancelar ninguém, eu quero saber o que é mais verdadeiro. E o que é mais verdadeiro é precisão conceitual, que é etarismo, e o segundo é dados concretos. A partir disto, a tese de que o Oscar é etarista não se sustenta. Então, este é um procedimento racional, padrão, inteligente. É isso que nós precisamos introduzir na divergência crítica, democrática e aberta. Eu discordo de você, então vou buscar dados. Meus dados apoiam ou não. Assim se faz ciência e assim se faz um debate aberto e democrático, não é? E aí, de repente, quando eu não tenho nenhum argumento e a imbecilidade me toma, eu digo, esse Oscar foi para um filme que ganhou Lei Rouanet. Aí eu destruo qualquer capacidade de debate. Primeiro que eu nunca encontrei alguém que fala da Lei Rouanet que saiba o que é a Lei Rouanet. Não tem. Né? Eu nunca encontrei alguém que saiba como funciona e quais são os valores envolvidos. Porque as grandes produções que envolvem salários às vezes altos não podem fazer, porque a Lei Rouanet tem limites muito grandes disso. E bem, é fascinante isto. É fascinante esse respeito. E o nosso debate é muito viciado em a priori ideológico, né? Ou seja, não na Gabriela, mas a priori ideológico. Então, se eu não gosto, se eu discordo, eu vou fazer uma coisa dessas. Eu gosto muito do Walter Salles, muito. Adorei Diário de Motocicleta. Não sou um fã apaixonado de Che Guevara por vários motivos, mas acho esse período da consciência dele pela América do Sul muito bonito, e o filme é muito bonito. Não? Mas o fato de eu discordar de Che Guevara no poder por várias ações não me leva a achar o filme ruim. Então essa coisa é muito importante. Eu preciso ter senso crítico e parar de cancelar e passar a pensar. Inclusive, essa fala do canal conversa com um tema que abordaremos num próximo episódio de Platitudes, que é cultura woke. Não falarei mais. Assistam a esse episódio do Platitudes que virá. Temos quantos episódios nessa temporada? 6? 6 episódios. Para quem diz que a gente não fala quantos episódios a gente vai ter quando a gente volta, a gente está tentando melhorar. Teremos 6, porque estamos... Teremos. Então não conta como que a gente grava. Poxa, vai quebrar todo o encanto. E a magia do cinema? A magia Né? Eu acho, a gente precisa manter. Eu tô enrolando porque eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Mas eu queria lembrar agora porque eu acho que é importante. Mas eu não lembro. Tudo que eu elogiei do cérebro da Gabriela. Pô, Deus, você não esquece nada, não? Não, mas era uma coisa interessante. O que era? Ah, lembrei! Pô, sugestão do Nelson. Olhei pra ele e veio. Que é esse Oscar, né? Ele deu para o mundo a chance de conhecer um pouco da cultura brasileira e a chance de saber que o Brasil é o grande bully do mundo. Porque a gente azucrinou. Atenazou. E eu não acho que isso é bom, não, gente. Olha, vocês me perdoem, mas eu não achei que pegou bem. Mas eu não penso só na nossa capacidade de atenazar, azucrinar, mas eu penso como as redes sociais engajam
este nosso querido e amado povo brasileiro. Parece que, por exemplo, as reações de outras mexicanos ao filme e outros tão próximos a nós, o México é o segundo país da América Latina em população, uma economia grande também, como é diferente no México, como é no Brasil, né? Como nós vivemos redes sociais de uma forma intensa, apaixonada, e realmente campanha que o Brasil se engaja é impressionante. Ai, mas, Karnal... Não, mas não estou elogiando o engajamento, eu estou falando que é uma característica nossa de viver no plano virtual. Né? Nós somos pouco dados a muitas manifestações. Quando você pega duas tragédias muito similares, o incêndio da boate Cromagnon em Buenos Aires, o incêndio da boate Kiss no Brasil, o que houve em Buenos Aires, inclusive com a presença do cardeal Bergoglio, na época, futuro Papa Francisco, a boate Kiss começou comovendo o país, o horror em Santa Maria, depois foi restrito mais, de repente paramos de falar nisso. Os portenhos ficaram na rua um tempo enorme. Então nós temos uma capacidade de pensar ou de viver o virtual que parece até ser mais forte do que viver o real. Né? E eu acho que é um ótimo momento para a gente lembrar, né, relembrar essa história do brasileiro como homem cordial, que muitas vezes as pessoas interpretam como sendo um atestado de que o brasileiro é doce, é gentil. Não tem nada a ver com isso. O homem cordial é de cor, esse comportamento apaixonado, emocionado, que pode ser positivo ou negativo. Então, lindíssima a movimentação dos brasileiros para enaltecer o filme, enaltecer a atuação da Fernanda, do Selton, a direção do Walter e a atuação de todos os outros atores envolvidos e equipe, enfim. Mas essa capacidade de atacar outras pessoas, tiveram que fecharam o post que comunicava que a Mike Madison tinha ganhado o prêmio. Sim, para não correr o risco de... Então, alarmados pelo comportamento prévio dos brasileiros, eu não vejo isso como uma imagem positiva para a gente difundir. Como você disse, ela é uma característica, eu, inclusive não a defini para o bem ou para o mal, e como você bem lembrou do livro de 1936, Raiz do Brasil, o próprio Sérgio já se defendeu na época da má interpretação de cordial como cordato, mas sim como apaixonado. Então, nós somos um país menos dado à racionalidade e, como depõe um comerciante inglês transcrito pelo Sérgio no livro, ele nunca conseguiu entender por que para vender algo ele tinha que se tornar amigo do cliente. Isso em inglês. Então, para nós isso não é 1936 o Sérgio falando sobre um comerciante do século XIX. Isso é hoje, na lojinha do seu bairro. Se a pessoa não chamar de amiga e sorrir e abraçar e participar da sua vida, não é uma boa vendedora. Por isso que eu não dou certo, né? Porque imagina, se a pessoa me chamar de Gabi, eu já saio correndo. Você é desses também. Eu não gosto esconde, de um hábito, eu não gosto de um hábito paulistano em particular, nunca gostei. E já reclamei uma vez para uma pessoa que é nunca ter me visto numa situação profissional me chamar de Lê. Eu não gosto disso. Foi uma gerente de banco lá em casa e sentou comigo. Toma essa é pra você, tá? Nunca tinha me visto. Estamos abrindo uma conta no banco e ela chama, Lê, eu a interrompi. Eu citei Jânio Quadros. Citei Jânio Quadros. A intimidade cria filhos e problemas, não quero nenhum dos dois com a senhora. Eu citei Jânio Quadros. Olha, por favor, Cacá de Karnal, entendeu? Então, assim, eu não tive apelido na infância. Não tive apelido na vida. Mas uma pessoa íntima me dizer alguma coisa, tudo bem, mas uma relação profissional. Eu não chego para uma audiência com o papo e aí, Chiquinho? Cacá. Eu já dei um fora com esse nome. Conta pra gente com o jogador. Vamos lá, Exatamente. Bota na roda. Eu dava aula na casa da então sogra dele para um grupo de alunas e ela convidou o então genro
para o almoço com as alunas. Eu não sou a pessoa mais ligada ao futebol do planeta Terra. Eu tinha acabado de voltar de um longo período na Itália e chegou o Kaká, as meninas entraram em delírio absoluto, né? A aula foi perturbada totalmente, elas entraram em delírio e eu olhava e disse assim, eu conheço essa pessoa, eu conheço. Aí eu me lembrei que eu tinha estado comprando na Monte Napoleone em Milão e tinha um outdoor e tinha o Kaká como modelo. E eu disse, você é modelo. Modelo de bom comportamento nos campos? Exatamente. Na verdade, além de modelo de moda, também jogador de futebol. Não? Mas eu dei o fora e todo mundo achou que eu estava brincando. Eu gosto disso. Quando as pessoas acham que é tão estúpida a minha intervenção que só pode ser brincadeira. Então, Gabriela, eu falei dos filmes que eu gosto, faltou você falar. Eu gosto de Cidade de Deus. Muito bom, muito bom. Também gosto. Eu gosto de Tropa de Elite, gente. Se alguém quiser julgar, me julga. Não, mas é interessante porque tem gente que acha que dos filmes que já influenciaram a política brasileira e o comportamento político brasileiro, Tropa de Elite, eu acho que ele é bonapartista mesmo porque se propõe acima da política e falando do bem e do mal com objetividade, justicialista porque é um pouquinho o sentimento de vendetta do senso comum, né? Que tem que fazer alguma coisa, mas eu achei muito bem feito. Foi apropriado pela direita e pela esquerda. Né? Cada um com a sua interpretação. Eu tenho uma história com o Wagner Moura, já que você contou a sua história com o Kaká. Quer dizer, não é com o Wagner Moura, o Wagner Moura nem sabe que ele participou dessa história. Mas na época de Tropa de Elite, lá atrás, eu tinha um namorado que era o típico namorado jovem que quer fazer ciúme, inseguro. Tiago, retire-se da audiência. Ele sabe. E aí esse namorado ficava tipo, não, porque fulana é linda, porque fulana é bonitão. Bonitão não, é bonitona, ele não jogava nos dois times. E ele ficava falando da mulherada. E um dia eu falei, cara, que coisa chata, né? Ficar falando, para. E pode achar as mulheres bonitas, mas para de falar. E ele falou, não, tudo bem, a gente tem que poder falar. Fala um cara que você acha bonito. E eu falei, puta, sei lá, o Wagner Moura. Tá. A gente tinha um lançamento de um filme no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, nessa noite. E aí vivemos... Isso é na Cinelândia, né? O Cine Odeon. Que o canal não me faz pergunta difícil, canal. Não, é na Cinelândia. Aí a gente se arrumou e tal, e foi pro cinema. Quando a gente chegou lá e sentou na sala de cinema, quem está sentado ao meu lado? Wagner Moura. E o meu então namorado ficou puto. Só que eu não sabia. Eu tinha falado Wagner Moura, assim... E ele que ficava falando das mulheres bonitonas. Eu só reclamei e ele falou, fala você também. Eu falei Wagner Moura, o cara tava ali sentado do meu lado. E eu passei o filme inteiro assim, ó. E o outro puto. Então Wagner Moura não sabe dessa história. Ele tava apenas sentado no cinema assistindo a uma estreia. Eu fui convidado. Calma que não acabou. Nossa, tem mais? Tem! Jesus, Tiago! Aí a gente saiu daquele lançamento, da estreia, pré-estreia, sei lá. Nem lembro do que era. E a gente resolveu ir para uma balada. Jantou, acho que foi para uma balada. Chamada Fosfobox. Lá em Copacabana. Você sabe? Lá embaixo. Ó, alternativa, hein? Você viu? E aí tô eu lá na Fosfobox. Dançando. De repente eu trombo com alguém. Com quem? Wagner Moura. E aí o meu, então, namorado ficou tão puto que ele saiu e foi embora. Que delícia. Não Nossa. é? Então, assim, o Wagner Essa Moura objetividade me encanta. Foi embora, então... Ele causou. Wagner Moura, você causou uma briga de casal. Eu fui convidado para um jantar na casa do Lázaro e da Thaís no Rio, quando eles moravam no Alto Humaitá. Eu cheguei na hora, logo fui o primeiro por muito tempo. Não, Você tá só no shade esse episódio, hein? Houve um hiato enorme. Depois chegaram pessoas extraordinárias como a Ana, que escreveu Um Defeito de Cor. Fiquei emocionado de conhecê-la. Depois chegou o Wagner Moura. E ele convidou também uns jovens que tinham perfis na internet. Ele seguia, não sei se ele segue, mas seguia uma política de convidar pessoas anônimas ou de internet para interagirem com pessoas mais famosas. E havia uma moça muito entusiasmada que estava indo na casa do Lázaro e na casa da Thaís. Já é uma emoção. Aí ela me viu entrar, depois viu entrar o Wagner Moura, depois a Ana ficou assim...
A moça foi entrando em apoplexia. Ela... Era muita celebridade. Você sabe que eu acabei de pensar que eu tenho outra história muito similar a essa com Wagner Moura, então eu Nossa, devo ter... o Wagner é um... Não com ele, similar à história que se passou com ele, mas com outro ator, quer dizer, eu devo ter algum poder sobrenatural, porque eu tava também com um outro ex-namorado, sim, eu namorei mais de uma pessoa antes do Thiago. 2? Nossa! Vamos parar por aqui. E eu estava na Suíça. E aí um outro namorado, gente, namorei gente tonta, hein? Pelo amor de Deus. Também falando alguma coisa. Vi uma foto da Mônica Bellucci numa revista e falou, nossa, eu escolheria a Mônica Bellucci para passar um Vale Night. Como se a Mônica Bellucci fosse olhar para ele. E eu falei, nossa, que coisa mais idiota de se falar. Ele falou, não, escolhe também uma pessoa para falar o Vale Night. E eu falei, o Gerard Butler. A gente saiu para jantar, eu entrei no elevador. Quem estava no elevador? Eu juro por Deus. O Gerard Butler. E o então namorado também ficou puto. Eu não entendi. Porque ele achou, nesse caso do Gerard Butler, que eu tinha visto o cara no hotel e falei de propósito. Fogo, e morro não acima, foi. água, morro abaixo. O que é? E mulher da divosa, ninguém segura. Machismo é outro programa. Ou seja, se você tem um crush do cinema ou da televisão, fale com a Gabriela. Liga pra mim, que eu faço aparecer em alguns minutos. Gabriela La Socière, a bruxa que faz aparecer. Você acredita? Já desejei tanta gente que não me aparece. Fala comigo. Imagina, eu faço pra você. Será que você acha que eu devia começar a colocar cartaz pela cidade? Eu acho que pensar num plano B, se eu fosse seu coach, se eu fosse seu coach, se eu fosse seu coach, eu sempre penso num plano B. Sempre penso num plano B. Você sabe B. que nunca tinha me ocorrido a similaridade dessas duas situações. É. Agora, conversando com você, que me veio. Isso. Qual filme vocês acham que falta no Contamos? Que história brasileira merece ser contada, que a gente ainda não contou? Se você fosse fazer um filme sobre o Brasil. Bom, qualquer filme histórico que eu vi, sempre parece, por exemplo, vi filmes sobre os muckers no Rio Grande do Sul, vi filmes sobre Canudos. Né? Qualquer filme histórico mereceria no Brasil, que nós temos episódios extraordinários de história. Mas o filme de história, ou ele vira uma aula de história e ele é chato, é uma apresentação de um filme chato, ou ele é totalmente fantasioso, não tem. Eu acho que nós precisaríamos transformar mais grandes obras de Machado de Assis em filmes. Eu acho que isso seria extraordinário. Eu vi um tour de force, vi um gesto enorme que foi Maria Fernanda Cândido fazer A Paixão Segundo GH. Porque é um texto que eu não imagino como poderia dar um filme, e deu um bom filme. Um excelente filme, mas Machado com aqueles contos curtos. Você imaginou uma trilogia com A Cartomante, por exemplo, ou Pai contra Mãe, ou A Igreja do Diabo, ou A Missa do Galo? Uma trilogia, 3 filmes curtos num único filme, como eu já vi outras vezes, como Bleu Blanc Rouge, aquela sequência sobre valores da Revolução Francesa atualizados. Machado é um grande roteirista, porque as cenas dele são plásticas, né? Eu adoraria ver filmes sobre Machado. Já vi um Dom Casmurro, inspirado no Dom Casmurro, mas imaginou um excelente filme com os contos de Machado? Eu fiquei pensando que eu gostaria de ver filmes biográficos de mulheres na história brasileira, sabe? Pensando nas nossas escritoras. Você falou, enfim, pode ser Clarice, pode ser Raquel de Queiroz. Imagina um retrato do ambiente no qual a Raquel publica, o 15. Um filme que comece na Ucrânia com a Clarice, passe para o Nordeste, vá para o Rio de Janeiro, depois ela viaja muito o mundo. Como é que uma mulher bonita e talentosa lidou com essas coisas? E ela era uma figura interessantíssima. Sim. Eu pensei na Leolinda Daltro, que é a fundadora do primeiro partido feminino do Brasil. Então eu me interessa, enfim, talvez porque eu estude isso e tal, mas me interessa saber mais dessas trajetórias de mulheres
importantes na nossa história, sabe? Talvez em virtude também desse apagamento, né? As mulheres foram muito apagadas da nossa história, então acho que poderia ser legal. E até sem nenhuma necessidade de um contexto cronológico muito bem marcado, sabe? Que fossem histórias que vêm e voltam no tempo. Eu acho que poderia ser legal. Assim. Eu raramente vejo um filme de história que eu acho interessante, porque ou ele é uma aula didática e como tal entediante, ou ele é uma fantasia absoluta. Fiquei pensando nessas personagens trazidas para o hoje, sabe? Um exercício de imaginação, de como elas enfrentariam as questões do hoje. Claro que aí você precisa de muita liberdade de criação de roteiro, mas não sei. Fiquei aqui achando que a gente... É engraçado que a gente leva para a literatura, né? Como a gente gosta de livro. E se querem, talvez... parece até que isso vai acontecer. Eu gosto muito dos textos escritos pela Fernanda Torres. Sim. E eu acho que o livro dela sobre um ator que passa desde teatro popular no interior do Nordeste até a glória da televisão, seria interessante. Mas acho que estão fazendo algum filme a partir dos livros dela. Ela é uma grande escritora. Aliás, agora, além de filme, a gente tem as séries, né? Um dos livros que a gente leu, o último livro que a gente leu no Clube do Livro, 5ª edição, agora a gente está lançando a 6ª edição em abril, foi Véspera da Carla Madeira, que vai ter uma adaptação para as telas, né? Interessante, né? Como é que você faz essa sobreposição de duas narrativas, uma em cada capítulo, cada uma em uma cronologia para o cinema? O cinema é bom para isso. Mas como é que você faz arte que seja também para o grande público e não apenas aquele filme por o melhor do cinema iraniano no Festival de Berlim, com uma narrativa bem lenta que vai ser visto por pouca gente? Para encerrar, ficou feliz ou triste na manhã seguinte ao Oscar? Eu fiquei muito feliz. Eu não vi o Oscar porque ele é muito tarde, né? Eu também não vi porque eu não consegui achar o canal. É muito tarde. Fiquei mandando mensagem pro Rafael, não deu certo, aí eu desisti. Qualquer coisa que passe das 9 da noite, para mim, é alta vida boêmia. Esse foi mais um Platitudes com Gabriela Prioli e Leandro Carnal, mais conhecido como Kaká. E com... Tá. Eu tô acostumada. Pronto. Um colega latinista pediu uma indicação de uma Bíblia com comentários da Vulgata. E eu mandei aqui, ganhou o Jabuti. Mas custa R$ 2.500 a Bíblia. E aí ele disse assim, mas com esse preço, essa salvação é para poucos. Nice. Puta, Gabriela, acabei de almoçar. É bom, essa é boa.